Arthur, 38 anos, inteligente, competente, mas educado demais para incomodar os outros. Arthur foi programado, foi literalmente codificado para ficar numa rotina previsível. Um homem cheio de talentos, mas que se perdera em uma reunião simples de negócio. Em uma de suas crises, Arthur percebe que simplesmente deixou seus sonhos para trás. E agora, o tempo cobra Arthur. Afinal de contas, Arthur agora é pai, tem 2 filhos, uma esposa que dependem dele. Arthur deixou vários sonhos para trás. Dentre eles, o sonho de sair do país, o sonho de abrir sua própria empresa. Arthur está paralisado. Em meio a uma sala de reuniões, ele simplesmente está sentado na cadeira, sentindo o ar-condicionado a 23 graus em suas costas e se perguntando: onde foi que eu me permiti virar espectador da minha própria vida? Arthur hoje precisa começar a pensar melhor nos riscos que ele quer correr. Afinal de contas, ele tem uma esposa, 2 filhos que dependem dele. É assim que eu quero começar esse episódio de hoje com você. Um pouco dessa história que parece, obviamente, figurativa, mas é a realidade de muitas pessoas. No vídeo de hoje, no podcast de hoje, nós falaremos sobre como nós fomos programados para ser pessoas medíocres. Pessoal, não é segredo para ninguém que nós somos programados desde a nossa infância, que nossos pais, os nossos professores, as figuras de autoridade que permeiam a nossa existência, elas vão nos programando desde a fase inicial das nossas vidas. Uma dessas formas, ela obviamente é trabalhada ali na teoria do apego seguro, onde a gente acaba, basicamente, essa teoria descreve que os nossos primeiros anos de vida e nossa relação com essas figuras de autoridade, elas determinam como nós moldamos as próximas relações, como nós vamos, entre aspas, viver o resto de nossas vidas. Ou seja, os primeiros anos da nossa existência foi basicamente um molde para aquilo que nós viríamos a viver futuramente. Dentro desse contexto, eu tenho uma grande tendência a acreditar que realmente nós somos grandes guerreiros. Afinal de contas, a vida, ela inevitavelmente não é justa. Na verdade, eu diria que a vida ela não só deixa de ser justa, mas ela também se torna injusta. Afinal de contas, nos primeiros anos da sua existência, você foi moldado por pessoas que você não escolheu e não necessariamente foram os melhores treinadores. Eles não tinham essa consciência. Eu não estou aqui para culpar seus pais, eu não estou aqui para culpar as figuras de autoridade que passaram pela sua vida, bem distante disso. A grande realidade é que seus pais, seus avós, foram vítimas de outras vítimas. Eles deram o melhor que eles tinham com aquilo que eles tinham para você. E se você não entende isso, você ainda vai se machucar muito. Você já provavelmente está bem machucado. Bom, voltando aqui ao tema. Quando a gente fala, então, dessa grande ilusão da vida do quase, eu posso citar diversas histórias e, obviamente, sem citar nomes, eu posso citar a história da Joaninha, que se torna CEO de uma empresa, mas na verdade ela queria abrir uma agência de viagens. Ela deixa esse sonho guardado por muito tempo, até que acontece um trauma em sua vida e ela precisa de fato abrir essa agência de viagens. Ou eu posso falar do Joãozinho, que simplesmente se tornou um grande CEO, mas deixou de lado os seus principais sonhos. Afinal de contas, ele tinha que seguir aquele
script que já haviam desenhado para ele. Seus pais, nossos pais, nos programaram ao longo de toda a nossa vida, não por maldade, mas de fato eles muitas vezes não sabiam aquilo que nós de fato queríamos. Eles não tiveram a informação para de fato trabalhar de uma maneira tão adequada. A vida, ela pode não ser justa, mas como nós lidamos com ela, e essa é uma mentalidade que obviamente não vem apenas de uma característica de autoajuda, mas principalmente de uma autoconsciência. Afinal de contas, não adianta nada eu ficar chateado com aquilo que já se foi, mas eu consigo, a partir de agora, modificar a forma como eu vou viver o resto da minha vida. Eu não sou culpado por aquilo que me aconteceu, nem pela forma como eu fui programado, mas eu definitivamente, a partir do momento em que eu tenho consciência de uma doença, em que eu tenho consciência da obesidade, de como fumar faz mal, a partir desse momento que eu crio essa consciência, a responsabilidade é totalmente minha. E, na verdade, ela não é só totalmente minha, mas eu também gosto sempre de ver o lado positivo. A autoconsciência, ela é basicamente 50%. Eu diria que 50%, obviamente, sem nenhum tipo de pesquisa, mas eu vejo que a autoconsciência, como o primeiro pilar da inteligência emocional, ela também é o principal fator de mudança na vida de uma pessoa. Meu nome é Gustavo Ian, sou neuroestrategista especialista em comportamento humano e nesse episódio de hoje eu quero trabalhar com você como nós fazemos para nos desprogramarmos desse código, afinal de contas, como a gente pode se descodificar, como a gente pode de fato mudar a rota que nos foi imposta pela vida muitas vezes, né? Você não tem culpa de como você nasceu, mas novamente, você é responsável por aquilo que você está construindo. Então vamos nessa. Essa grande história aí do Arthur, ela obviamente ela é representada em diversas outras profissões e em diversas pessoas que não tiveram ali a responsabilidade, a coragem de se entender. Eu, inclusive, por muito tempo, e eu falo isso no meu livro que eu escrevi, que eu vou lançar ao longo deste ano, você inclusive pode fazer a sua pré-reserva no meu site, gustavoian.com.br/domesticado. Lá eu falo basicamente da minha história, tá? Minha história que começou com ascensão profissional meteórica. Em algum momento eu me perdi naquilo que eu realmente queria, até abrindo mão de alguns sonhos meus. E aí depois eu me reconectei, eu entendi de novo que de fato eu estava indo para um caminho que não fazia sentido para mim. E aí, dentro desse contexto, eu escrevo esse livro. Eu tenho certeza que vai te ajudar porque eu conecto diversas histórias e falo como que a gente foi domesticado para ser literalmente pessoas medíocres. O link também vai estar na descrição desse vídeo. Pessoal, então, o que eu quero aqui trabalhar com vocês? Eu vou trabalhar esse podcast de hoje em basicamente 3 blocos, tá? Quais são os 3 blocos? Primeiro, a programação invisível da mente humana. E eu quero trazer aqui alguns dados para vocês. Veja bem, o nosso cérebro ele é uma máquina, literalmente, de economia energética. Embora eu já tenha falado isso em outros vídeos, o nosso cérebro ele gosta de economizar energia. Por quê? Porque à medida que eu vou fortalecendo as minhas experiências, meu cérebro ele vai já tendo o caminho. Então imagina mais ou menos da seguinte forma: seu cérebro ele gosta de andar numa estrada asfaltada. Ele não gosta muito de explorar. Lógico que aqui a gente está falando de uma maneira didática apenas. Tem pessoas que têm, obviamente, características que fortalecem, né, que favorecem ela querer explorar mais alguns ambientes, mas você pode treinar isso, ok? Então, aqui é só para a gente ter um aparato geral. Pontos importantes, então, dessa programação invisível. O nosso cérebro ele é uma máquina de economia de energia, onde 95% do comportamento ele é automatizado. Então, o seu cérebro, quando você tem um hábito, e eu já falei isso no vídeo de hábito, você pode pesquisar aqui no canal,
ele basicamente faz o quê? Ele vai registrando. Se você bebe água ao acordar, ele vai registrar. E aí você vai várias vezes bebendo água, ele vai entendendo o contexto. Poxa, o que é semelhante aqui para eu repetir esse padrão? Ah, ele acorda e bebe água. Ele acorda e escova os dentes. Então, isso vai se repetindo por padrão e ele vai entendendo esses contextos para formar um quebra-cabeça, beleza? As nossas decisões, elas são guiadas basicamente, e aí a gente pode voltar lá atrás na história e nós vamos perceber que as nossas decisões, elas basicamente são frutos de quê, Gustavo? Elas são frutos de decisões voltadas para a sobrevivência. O nosso cérebro, ele foi literalmente programado para a sobrevivência. Muitas vezes ele não foi programado não somente para a sobrevivência, mas ele também foi programado para que nós pudéssemos estar em grupo. E estar em grupo faz parte dessa sobrevivência. E aqui você vai entender onde que a gente está sendo programado. O que acontece? O nosso cérebro ele não foi programado para grandeza. Ele foi programado para estar em grupo. E se muitas vezes eu vencer na vida faz com que eu saia desse grupo, então eu prefiro não vencer. Você entende a associação que o seu cérebro faz com a relação de grupos e seus resultados? Às vezes, ele vai entender o quê? Ele vai acionar lá a amígdala, porque o sistema límbico, ele controla, né? Ele controla antes do córtex pré-frontal, pensar. Então, antes da gente pensar, o sistema límbico ele já está ali controlando. A amígdala ela reage em 0,2 segundos antes da razão, fazendo com que o nosso cérebro priorize evitar o risco, não buscando a evolução muitas vezes. Olha o paralelo que eu abri aqui. Quantas pessoas você não conhece que avançaram na vida em algum momento, mas simplesmente depois chegaram lá na frente e, puf, se sabotaram. Autossabotagem. Por que isso acontece, Gustavo? Porque essas pessoas foram literalmente programadas. Elas foram codificadas ao longo de suas vidas inteiras. O que faz com que elas lá na frente, se elas não se reposicionarem, se elas não mudarem a autoimagem, se elas não trabalharem as crenças de capacidade, de identidade e de merecimento, faz com que lá na frente ela não entenda o porquê que ela está se auto-sabotando. E então, para a gente fechar esse primeiro bloco, normas sociais moldando a média. O seu cérebro entende que é melhor você ser aceito do que você ser autêntico. Porque se você fosse plenamente autêntico, você simplesmente seria rechaçado. Então nós criamos máscaras para compor alguns grupos. Veja bem, nós temos na família, você não age da mesma forma que você age quando você está no trabalho. Você não age no seu trabalho da mesma forma que você age dentro de uma igreja. Você entende que são contextos diferentes e aí inclusive muitas pessoas vêm com essa demanda achando que estão sendo falsas, porque elas obviamente agem diferente em contextos diferentes. Você não está sendo falso. Você só está simplesmente vestindo uma máscara para aquele ambiente. E tudo bem. A grande questão aqui não é você vestir ou deixar de vestir a máscara. É você entender que quem você é vai também definir os ambientes que você vai frequentar. Pense sobre isso. Então, pessoal, essa aprovação alheia, ela basicamente molda as nossas ambições, ok? E a ambiência, ela faz um grande e importante papel de relevância quando a gente fala de resultados a longo prazo. Para a gente poder finalizar esse primeiro bloco, a minha pergunta para você é: se 95% do seu dia é automático, quais e quantas das suas decisões são realmente suas? São realmente decisões que você analisa, vou seguir esse caminho? Me responde aí. E então eu quero entrar com vocês aqui no
basicamente no bloco da neuroquímica da mediocridade. Aqui, a grande tese que eu quero trazer para vocês é que a dopamina, ela te domestica, mais do que muitas vezes a sua criação. Porque boa parte, eu falo isso também no vídeo de psicologia do desenvolvimento, boa parte da nossa vida nós passamos na fase adulta. Estou falando isso na média, obviamente. Onde nós temos 3 pontos para a gente trabalhar aqui. Primeiro ponto, recompensa imediata versus recompensa estratégica. O nosso cérebro, ele costuma preferir prazeres rápidos. Nós somos imediatistas. Nós fomos, na verdade, treinados a ser imediatistas. E cada vez que nós usamos o celular, nós reforçamos isso. Cada vez que nós optamos por uma dopamina barata, nós estamos reforçando isso, ok? Isso então vai nos sabotando a longo prazo, o que faz depois com que nós tenhamos algumas questões que a gente precisa depois ajustar ou treinar novamente para que nós possamos seguir um outro caminho, ok? Homeostase emocional. Basicamente, quando a gente fala de homeostase emocional, o que eu quero que vocês entendam aqui? Que é basicamente aquela prisão confortável. Lembre-se, o nosso cérebro ele vai lutar ali para manter aquilo que é familiar. Ele gosta daquilo que é conhecido. Portanto, isso vai fazer com que nós evitemos sofrimento. Basicamente, é você evitar o sofrimento e ficar naquele padrão que você já conhece. Então, olha só como é que você foi domesticado socialmente pela tua programação e o que você pode fazer com isso. Relaxa que no final do podcast eu vou te falar. E terceiro ponto que eu acho importante, como a dopamina baixa, ela reduz a nossa ambição. Calma aí. Então, dopamina demais me prejudica, mas dopamina de menos também me prejudica? Sim. Por quê? Quando a gente fala de dopamina demais, nós estamos basicamente inundando isso e muitas vezes hoje com dopamina barata. Agora, quando eu falo de dopamina de menos, eu estou falando de muitas vezes uma baixa na tua ambição, porque picos constantes reduzem a motivação e tudo vira esforço demais. Quando você tem esses picos constantes, tudo que você vai fazer demanda um esforço descomunal. Então, seu cérebro, lembre, eu já falei isso em outros vídeos, quando você vai entrar em ação, seu cérebro ele faz um cálculo simples. Se aquilo que você vai fazer compensa a energia que você vai gastar. Simples assim. Beleza? E se a sua falta de ambição não fosse falta de caráter, mas falta de dopamina regulada? Essa é a minha pergunta para você. A sua falta de ambição, ela muitas vezes é simplesmente uma falta de dopamina regulada. Ela não é uma falta de característica de você ser ou deixar de ser ambicioso. Afinal de contas, eu não conheço, e de fato eu gosto sempre de falar isso, eu não conheço uma pessoa que sai de casa falando: hoje eu vou errar em tudo aquilo que eu fizer. Hoje eu vou ser pior do que ontem. Eu nunca vi essa pessoa. Mas tem líderes dentro de empresas que acreditam que as pessoas erram conscientemente. Tirando o caso daquela pessoa que quer ser demitida, eu não acredito que a pessoa sai de casa falando: hoje eu vou errar em exatamente tudo o que eu fizer. Eu preciso ser pior do que ontem. Não existe um mundo em que isso entra na minha cabeça. Beleza? Então, simplesmente é uma coisa que a gente precisa trabalhar. Entenda se muitas vezes é realmente falta de ambição ou se você está com a sua vida desregulada. Pode ser também que você esteja com a sua vida desregulada. Bom, quando a gente fala de mentiras confortáveis, isso também é um outro ponto de programação que a gente se programa ao longo da vida. Eu gosto de falar que nós trabalhamos mentiras confortáveis para nós, onde a gente cria histórias para justificar a nossa estagnação. Então, a gente tem alguns pontos que a gente pode explorar aqui, eu anotei 3.
Primeiro, quando a gente fala bem assim, não tenho tempo. Realmente, quando a gente fala não tenho tempo, muitas das vezes, e aqui fica para você que está em um relacionamento, não é porque de fato eu não tenho tempo, é porque aquilo não é prioridade para mim. Porque se for prioridade para mim, eu gasto a minha energia com isso agora. Se fosse prioridade para você a academia, se fosse prioridade o treino, você colocaria isso em primeiro lugar. Você criaria um tempo. Quando a pessoa está motivada ali para perder peso, ela encontra tempo. Você vê muitas pessoas com a agenda cheia que antes não faziam exercício, e aí tem depois ali uma questão relacionada à sua saúde e começa a encontrar tempo magicamente. Então, não tenho tempo é falta de prioridade, ok? Segundo, não estou pronto. Você nunca vai estar pronto. Você só está programando sua mente. Isso é uma desculpa que você precisa parar de falar. E eu aprendi, inclusive, uma frase que eu ouvi em um outro podcast, em que a pessoa falava bem assim: nunca justifique aquilo que você piora. Eu trouxe isso para minha vida. Tudo aquilo que eu pioro eu não justifico. Eu dou um jeito de melhorar. Simples assim. E se eu não melhorei, calado. Eu jogo tênis. Eu perdi inúmeros jogos no ano passado. E aí o meu adversário ele falava assim: cara, você não ganhou de mim de novo. E sabe o que eu fazia? Silêncio. Eu deixava ele me zoar até que eu ganhei. Aí o que eu fiz? Irmão, agora é minha vez. Então, a gente não justifica aquilo que a gente piora, ok? Você nunca vai estar pronto. Você vai sempre ali tendo que fazer ajustes. Vai ter jogo que você vai ter que aumentar sua concentração, vai ter jogo que você vai ter que aumentar sua potência, vai ter jogo que você vai ter que controlar mais a bola, e aí você vai se ajustando de acordo com aquilo que a vida traz. Afinal de contas, a vida é uma surpresa. As coisas mudam muito rápido. Nós vivemos em um mundo que a velocidade das coisas estão assustadoramente rápidas. Então preste atenção, você não vai estar pronto se você não começar a tentar ficar pronto. Se você não começar a testar, se você não começar a fazer, ok? Terceiro lugar, ainda não é o momento. Nunca vai ser o momento, não existe momento perfeito. Se você não abrir a porta e ir, simplesmente você não vai conseguir ter esse momento perfeito. Por que eu falo isso? Para alguns, o momento perfeito é quando o país está em pleno crescimento. Ok, pode ser um momento perfeito. Mas talvez, enquanto o país estiver num momento de pleno crescimento econômico, você não tem o dinheiro necessário para abrir aquele negócio. Mas muitas vezes o país está em período de recessão. E aí tem pessoas que estão vendendo lenço. Tem pessoas, inclusive na pandemia, que venderam máscara, mudaram o seu business totalmente para vender máscara e transformaram aquilo num momento perfeito. O que eu quero trazer aqui para você? Preste atenção em como você vem se programando. É isso que eu quero trazer para você aqui. Autoconsciência, ok? É importante que a gente comece a ver, ó, em cada um desses pontos, o que isso está expresso aqui para a gente. Primeiro, medo da rejeição, medo da inadequação, medo de perder a identidade atual, medo da gente não conseguir mais compatibilizar com um grupo em detrimento de outro. Então, preste muita atenção. E aqui eu vou te lançar mais uma pergunta. O que dói mais? Dói mais você tentar ou você falhar? Ou se você simplesmente olhasse no espelho daqui 10 anos e visse que nada mudou? O que dói mais, afinal de contas? É você nunca tentar realizar aquele sonho que você tem de fazer mestrado fora do Brasil? Ou você simplesmente aceitar que você pode falhar e ir para fora do Brasil e tentar o seu mestrado? Você tem que escolher aquilo que vai doer mais em você.
Mas eu te garanto, a neurociência já nos mostrou isso, que é melhor você fazer e se arrepender do que você fez, do que você não fazer e se arrepender daquilo que você não fez. Em resumo, esse foi um vídeo, inclusive, que eu publiquei aqui. Vamos lá, pessoal. Então, agora que a gente já tem uma consciência de como nós nos programamos, veja só, não foi só a sociedade, não foi só você, seus pais, as figuras de autoridade durante toda a sua vida, não. Você também foi se programando e se permitindo ser programado. Então, a partir de agora, o que eu quero que você faça? Que você faça o meu protocolo anti-mediocridade. É uma neuroestratégia, ok? Então, vamos lá. Como reprogramar o cérebro para grandeza? 3 passos pequenos, e aqui, óbvio que grandeza. Quando eu falo grandeza, tem um significado diferente para cada um, ok? Vamos lá. Primeiro ponto. A regra dos 3% ao dia. O que essa regra, de fato, ela fala? De microavanços. Você precisa ter microavanços que mudam o seu estado interno. Então, você vai selecionar, vai planejar no seu dia momentos em que você consiga estabelecer metas, que você tenha microavanços. Um exemplo de microavanços. Poxa, você não está indo na academia. Se você não está indo na academia, o que você pode fazer? O que seria um microavanço nesse caso? Seria você basicamente sair para caminhar 10 minutos. Beleza, você não foi na academia. Ou muitas vezes o que eu gosto sempre de começar fazendo numa programação inicial é vai na academia, fica 10 minutos na esteira. Segundo dia, academia, 10 minutos na esteira. Terceiro dia, academia, 10 minutos na esteira. Até você pegar o hábito. E eu tenho certeza, muitos me relatam que nesse exercício, eles não ficam só na esteira. Porque, já estou aqui, já gastei meu tempo vindo para a academia, então agora eu vou fazer mais um exercício aqui. E acabam fazendo mais de um exercício, 2. Então preste atenção nisso. Segundo ponto, exposição proposital, exposição intencional ao desconforto. Preste atenção, a sua neuroplasticidade depende de um estresse saudável. Ou seja, eu preciso, para que você tenha uma neuroplasticidade, para que você molde o seu cérebro positivamente, eu preciso que você promova um estresse saudável. Isso pode ser em diversas áreas da sua vida. Você vai escolher uma área para você se expor, literalmente. Cuidado com essa exposição, tá? Eu gosto sempre de falar que essa exposição, ela precisa ter cuidado e tem que ser algo que não vai te impactar de forma forte emocionalmente, ok? Então, tenha uma exposição ao desconforto de forma proposital, mas de algo que não seja intenso emocionalmente para você. Terceiro ponto, reprogramação dopaminérgica. Você vai basicamente começar a atrasar as recompensas e abolir, é isso mesmo, abolir abruptamente prazeres vazios. Então você vai identificar quais são os prazeres aqui. Sabe o que é um prazer vazio? É aquele quando você termina de fazer um negócio e fala, velho, eu não tive nenhum ganho com isso. Eu definitivamente não tive nenhum ganho com isso. Isso é um prazer simplesmente vazio, ok? Quarto ponto para o nosso protocolo finaliza aqui e a gente encerra o episódio. Você não evolui no mesmo ecossistema que te enfraquece. O que eu quero dizer com isso? Você não consegue fazer uma dieta se você está em uma casa em que as pessoas não te favorecem nessa dieta. Então eu tenho que sair de casa. Não, você pode fazer acordos. Poxa, amor, benzinho, eu tô de dieta. Será que você consegue deixar a sobremesa para depois que eu sair de casa? Na hora do almoço? Benzinho, na hora que eu estiver saindo de casa, você come aquele chocolate, pode ser? Enquanto eu estiver aqui, será que você consegue fazer comidas mais saudáveis?
São acordos que você faz, ok? O importante é que você entenda que os ambientes, eles sempre vencem. E quando eu falo que o ambiente ele sempre vence, pessoal, é por alguns motivos. Primeiro, seu cérebro ele não gosta de ser rejeitado por um grupo. Segundo, você toma decisões que são mais fáceis. E se você comeu a vida inteira mal, e o gasto enérgico para você comer bem é alto, você não vai comer bem. Você vai comer mal de novo. Eu gosto muito de brincar isso porque teve uma época da minha vida que eu batia o meu almoço. O que é bater o meu almoço? Eu tinha que comer proteína, mas eu tinha muita preguiça de fazer comida. Então o que eu fazia? Eu comprava whey, leite, acabou. Batia literalmente meu almoço. Ah, eu recomendo isso? Não, não recomendo. Mas foi a forma que eu encontrei para atingir o resultado que naquela época eu tinha estabelecido. Perdi a quantidade de peso, ultrapassei a quantidade de peso que eu havia estabelecido para perder. Mas o que eu abri mão de outras fases, de outras partes da minha vida. Aí você tem que entender aquilo que você está disposto também a abrir mão, ok? Então você precisa basicamente facilitar a decisão para o seu cérebro aqui. Então, nesse quarto ponto o ambiente sempre vence. Cuidado com os ambientes que você está. Se programe para estar em ambientes que te favorecem, não em ambientes que te deixam em maus lençóis, ok? Quem você precisa deixar de ser? Me ajuda aí. Quem você precisa deixar de ser para que você se torne quem você deseja? Quais hábitos você precisa deixar de fazer para que você se torne uma nova pessoa? Quais hábitos? Quem você quer deixar no passado? Quem você quer ser no futuro? Pense sobre isso. A mediocridade, ela não grita. Definitivamente ela não grita. Mas ela sussurra. Ela sussurra através de um tá tudo bem assim. Ela vai sussurrar através de um você tá bem. Nós estamos bem. Olha só, todo mundo tá pior. Poderia ser pior. A mediocridade, ela vai sussurrando essas pequenas vozes. E se você der atenção, de fato, uma hora você se torna o rei da mediocridade. Cuidado com isso. Você não falha por falta de talento, ok? Você falha porque você é refém da sua própria zona de conforto. Isso significa que se você está confortável demais, está na hora de você ter uma mudança na tua vida. Ok? Se sua vida fosse um filme, eu desejo que a partir desse episódio seja um filme de transformação. E você pode definitivamente contar comigo para que esse filme seja concretizado. Acesse minhas redes sociais, @GustavoIANN. Tenho certeza que por lá nós nos comunicaremos muito melhor. E foi um prazer ter você aqui neste episódio comigo. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.